Alertamos os senhores vereadores que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao secretário Adoc Hélio Corrêa que proceda a chamar nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Avelino Aparecido Rocha. Ausente. Bonifácio Campaner. Presente. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ausente. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Presente. Edivaldo Antônio dos Santos. Ausente. Hélio Corrêa. Presente. Jaime José da Silva. Presente. José Américo do Nascimento. Presente. José Carlos Hernandes. Ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Presente. Mário Mardegan. Presente. Nelson Reis Alves. Presente. Sidney Giron. Ausente. Tadame Kawata. Presente. Valério Cambuí. Ausente. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo nome legal para abertura, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 14ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda, aliás, a ausência do pastor Bonifácio Campaner, o vereador Mário Marde. Retificando, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura das Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos 4 em diante. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, retarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Agradecemos ao vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual fica à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97.
Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 14ª Sessão Ordinária, 8/5 do ano de 2000. Correspondências recebidas do Executivo. Resposta aos requerimentos do edil Hélio Correia, Mário Aparecido Pavan, Ney Giron e as indicações de Ney Giron e Tadami Kawata. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas a matérias aprovadas pelo Legislativo. Do deputado estadual Roberto Engler, líder do PSDB, resposta à moção de autoria do edil Ney Giron. Do deputado estadual Edmir Chedid, líder do PFL, respondendo ao requerimento do edil Ney Giron. Do deputado estadual Geraldo Vignoli, líder do PDT, resposta ao requerimento do edil Ney Giron. E da Câmara Municipal de Turiúba, resposta à moção de autoria do edil Ney Giron. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia do requerimento do vereador Erval Rosa Seabra, do Ministério da Educação, informando de liberação de recursos financeiros destinados à garantia da execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Fundação Mirim de Araçatuba, enviando relatório das atividades desenvolvidas no ano de 99 e do balanço patrimonial encerrado em 31/12/1999. E da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia do requerimento do edil Erval Rosa Seabra. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, submeto a apreciação de desta Egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a receber por doação da Eco Engenharia, Construção e Comércio Limitada e Tarraf e Filhos Companhia Limitada a área de terra que especifica destinada à abertura e prolongamento de via pública. Professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, com fulcro na Lei Municipal 1885, de 29 de agosto de 75, o Executivo Municipal ficou autorizado a ceder em comodato à empresa Reunidas Paulista de Transporte Limitada o imóvel destinado no Jardim Nova York, onde será instalada a administração central da referida empresa. O prazo de cessão foi de 20 anos. O objetivo desse negócio, à época, foi o de incentivar a empresa a se instalar em Araçatuba, o que de fato ocorreu, e desde lá a Reunidas Paulista de Transporte Limitada tem honrado e dignificado a nossa cidade, levando o seu nome por todas as partes do país. Vencido aquele prazo, desde 1996, não há óbice por parte do Executivo em prorrogá-lo, vez que, inclusive, o prédio da administração central da empresa está edificado sobre o citado imóvel e o município não tem interesse em dar a ele outra destinação, a não ser o de servir a própria Reunidas, que acreditou em nossa cidade e que aqui investiu satisfatoriamente, gerando empregos diretos e indiretos para a nossa população, além de garantir maior arrecadação de impostos e taxas. Assim sendo, submeto a essa Egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que visa prorrogar por 20 anos o prazo de cessão em comodato, previsto no artigo 2º da Lei 1885, de 29 de agosto de 95, em favor da empresa Reunidas Paulista de Transporte Limitada. Atenciosamente, professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei denomina Irmã Dulce a unidade de assistência médica e odontológica situada no bairro Engenheiro Taveira. Édipo Pereira, vereador pelo PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão de São Tomé ao Dr. Roberto Gurgel de Oliveira, delegado regional da Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão arçadomense ao Dr. Yokio Oshiro, superintendente regional da Polícia Federal do Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro requerimento de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para a discussão e a votação do projeto de lei 57/2000, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão direito de uso do lote 10, quadra B, do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, à empresa Márcia Regina de Almeida, microempresa, em tramitação neste legislativo. Hélio Correia, PDT. Solicitamos ao secretário ADOC, Hélio Correia, que proceda a chamar nominal para a votação do primeiro requerimento de urgência. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. A maioria não. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Requerimento de urgência, pastor. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Ausente. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo Nascimento. Sim. José Carlos Santos Fernandes. Ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Nelson Reis Alves. Ausente. Sidney Giron. Ausente. Tadami Kawata. Não vota. Valério Cambuí. Ausente. 10 vereadores disseram sim. 8 vereadores estão ausentes. Fica aprovado o primeiro requerimento de urgência de autoria do vereador Hélio Correia, solicitando urgência para discussão e votação do projeto de lei 057/2000, de autoria do Executivo Municipal. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do segundo requerimento de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 58/2000, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de direito de uso do lote 9, quadra B, do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, à empresa João Martins de Queiroz Microempresa, em tramitação neste legislativo. Avelina Aparecido Rocha, vereador pelo PMDB. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação do segundo requerimento de urgência de autoria do vereador Avelina Aparecido Rocha. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Maranhão de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Ausente. Édio Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Ausente. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Ausente. Sidney Giron. Ausente. Tadami Kawata. Não vota. Valério Cambuí. Ausente.
11 vereadores votaram pelo sim e 7 não estão presentes. Fica aprovado o segundo requerimento de urgência para discussão e votação do projeto de lei 058/2000, de autoria do Executivo Municipal, de autoria do vereador Avelina Aparecido Rocha. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecido Rocha que proceda à leitura do requerimento diverso dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que as vias públicas localizadas no Jardim das Oliveiras ainda não são dotadas de iluminação, considerando que referido bairro é populoso e a falta desse melhoramento está colocando em risco a segurança dos seus moradores, requeremos: existe algum projeto do Executivo Municipal para a instalação de iluminação pública no Jardim das Oliveiras? Se positivo, qual o prazo previsto para o início da instalação? Hélio Correia, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. E quem discutiu o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Helena Mazuco Favi, ocorrido no último dia 22 de abril, aos 92 anos de idade, considerando que a senhora Helena Mazuco Favi era viúva do senhor Ângelo Francisco da Favi, e deixa as filhas Maria Dirce, Ângela, Adélia, Esperança, genros, netos e bisnetos. Requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Helena Mazuco Favi, ocorrido no último dia 22 de abril do ano 2000. Avelina Aparecido Rocha, vereador pelo PMDB. O requerimento está em discussão. E quem discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental o seguinte: quais os reais motivos do vazamento do reservatório de água localizado no bairro Jardim Nova York, recentemente ampliado? Quais os estudos visados para a solução do problema? Quais as medidas para a punição de eventuais responsáveis? Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. O requerimento está em discussão. E quem discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Natanael da Loca, ocorrido no último dia 29 do ano 2000, aos 73 anos de idade, considerando que o senhor Natanael da Loca era divorciado e deixou os filhos Vera Maria, João Hércules e Wagner, requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Natanael da Loca. Mário Mardegan, vereador pelo PRP. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe este legislativo. Primeiro, qual a produção diária de água destinada à população, incluindo os postos do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba e os de terceiros? Qual o consumo da cidade no último mês de abril, excluída a água consumida pela empresa Parmalat? Qual o consumo da empresa Parmalat no último mês de abril? Nelson Reis Alves, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 28 de abril do ano corrente, a Delegacia da Polícia Federal foi inaugurada em nossa cidade, considerando que a Delegacia da Polícia Federal é e será de grande importância para toda a comunidade araçatubense, trazendo maior segurança para toda a população que anseia por tranquilidade nesses dias tão difíceis. Considerando para que a Delegacia da Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal, se instalasse em nossa cidade, a colaboração de algumas empresas e entidades foi indispensável e que a referida colaboração teve caráter estritamente social, feita por essas entidades e empresas que zelam pelo bem-estar de toda a sua comunidade. Considerando que a empresa HS, representada pelo senhor Hélio Saito, as Faculdades Integradas Toledo, representada pelo senhor Antônio Afonso de Toledo, a construtora Constrói, representada pelo senhor Reinaldo Roberto da Inês, o restaurante Fetiche, representado pelo senhor Isoldino Ferreira Júnior, o Colégio Ângulo de Araçatuba, pelo senhor Valdeman Biolcat, as empresas Saksuk Nó, representado pelo senhor Toshio Nó, a empresa Reunidas Paulista de Transportes, pela senhora Aurivânia Constantino, e a Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba,
colaboraram sobremaneira para que a delegacia da Polícia Federal fosse instalada em Araçatuba, requeremos voto de aplauso a todas essas empresas citadas acima. Tadame Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Quem discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando a intranquilidade que reina na sociedade araçatubense em razão do grande número de roubos com a invasão de residências ocorrida ultimamente, considerando o excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de Araçatuba, através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, buscando identificar os autores de tais crimes, considerando que esse trabalho frutificou, sendo possível a prisão de 4 assaltantes, uma receptadora em consequência do esclarecimento de 8 crimes e o homicídio do senhor Marivan Prudêncio, considerando que o incentivo a tais policiais constitui um eloquente motivação para superarem o desgaste físico e mental acarretado pelo excesso de trabalho. Requeremos voto de aplauso aos delegados de polícia, Dr. José Roberto Lopes, Dr. Rodolfo Carlos Oliveira, Dr. Milton Bassotto Júnior e o Dr. Paulo de Tarso Leite de Almeida Prado, e aos investigadores José Antônio Giomo, Francisco de Araújo Júnior, Orival Pereira dos Santos, Rui Junqueira Júnior, Antônio Roberto Cardoso de Oliveira, Sérgio Martins, Alberto Ferreira, Valdomiro Rafael Júnior, Aurélio Pessotto Júnior, Fabiano Honório, Lázaro Alberto Silveira Campos, Carlos Roberto Raniel, Carlos Frederico Ferreira de Paula e os escrivães Joaquim Alves Amorim, Ismael Constantino e Adilson Gomes, pelo esclarecimento de 8 assaltos e 1 homicídio ocorridos recentemente em nossa cidade. Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Cultura FM. A gente observa na imprensa a preocupação dos homens de bem com o aumento da criminalidade, invasão de residências, etc. E até editoriais, quando relatam a situação excepcionalíssima em que a vítima contribuiu de alguma forma para o esclarecimento do crime. Veio também na imprensa uma estatística apresentada pela ouvidoria. Número de mortos por PMs cresceu 84%. Observamos também as tratativas levadas a efeito na área federal, principalmente, pessoal mais ligado a direitos humanos, José Gregory, lá da Ministra da Saúde, da Justiça e por aí afora, todos objetivando uma coisa: nós precisamos acabar com a criminalidade. E aí dizem, nós vamos estabelecer mecanismos sérios de controle para a polícia. A impressão que se tem é que nós vamos acabar com a criminalidade engessando a polícia. Nós não reivindicamos para a polícia a falta de controle, o apadrinhamento, mas nós reivindicamos o mínimo de respeito e que vija com relação a nós, pelo menos o princípio de que ninguém é culpado até sentença definitiva. O que tem acontecido ultimamente nos leva ao desânimo. Não aqui em Araçatuba, a nível de Estado, de Brasil. Aqui também teve alguns fatos desagradáveis. É preciso estar atento. Ou será que todos pensam como aqueles que arquitetam planos para manietar a polícia, que essas informações caíram do céu? Acha que esse trabalho foi feito de qualquer maneira? E não já são 8, são 10 agora. 10 assaltos esclarecidos e um homicídio. Acham que isso caiu do céu? Apareceu alguém lá e resolveu falar o que aconteceu? E resolveu entregar os criminosos? Esse trabalho é muito difícil de fazer. Quem já trabalhou na polícia, quem tem uma certa proximidade, inclusive os repórteres, sabe muito bem como é.
descolar uma informação dessa, ir atrás, conferir, levantar quem está fazendo e depois conseguir prender e produzir provas. Levantar prova contra a Marginal nessas alturas do campeonato, com uma série de limitações, como eles fossem sempre vítimas da sociedade, é uma situação extremamente difícil. É preciso estar atento a isso. O que é que a polícia precisa? Principalmente a de Araçatuba, que tem mostrado competência e eficiência. Precisa de afago, é de reconhecimento, é de mostrar que nós estamos atentos ao trabalho, que nós, enquanto sociedade, estamos agradecidos. Porque, afinal de contas, o trabalho está aí aparecendo. Compare com as outras cidades da região, outras do mesmo porte, e verifiquem qual é o índice, a produtividade de cada uma delas. Nós não merecemos essa campanha sistemática de descrédito. Eu já disse uma vez, vou repetir. Quem vai levar a pior é a população. E até mesmo quem faz a crítica. Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, me garanto. Eu não preciso da polícia para me defender. Agora, a maioria, a grande maioria, precisa. Portanto, precisa prestar atenção. Nós precisamos dar importância àquilo que realmente é importante. Fazem um monte de crítica e não vão avaliar com que condições nós trabalhamos. Nós produzimos sim, e muito. Sempre produzimos em Araçatuba. Ninguém pode contestar o trabalho da polícia em Araçatuba. Se existe problema de corrupção na polícia, nós queremos mesmo que seja apurado. Aliás, nós sempre fizemos isso. E a gente coloca na imprensa e escracha. Está aí, ó, para todo mundo ver. Cadê as outras carreiras que estão fazendo? Fazem alguma coisa? Nesse sentido? Então é bom que as coisas sejam apuradas lá. Quietinho, sem expor o nome de policial, porque nós não somos cachorro para estar levando porrada a todo momento. E toda vez que acontecer, nós vamos reagir. Os resultados estão aí. Quando faltar os resultados, cobrem. E mais, saibam cobrar também. Saibam cobrar. Saibam onde ir cobrar. E verifique como está a situação. Quantos policiais tem efetivamente na rua trabalhando e todas essas questões que precisam ser verificadas. A polícia é eficiente, está dando aí a resposta. São 10 assaltos esclarecidos e só tem 2 pendentes. Verifiquem nos outros países, e eu vou desafiar até lá no primeiro mundo, para ver se tem o mesmo percentual e o mesmo índice. Verifique quanto é que ganham os policiais, quais as condições de trabalho de cada um, a segurança que cada um tem, para depois, e o nível de corrupção que tem lá também fora, no primeiro mundo, para depois ficar com esses questionamentos e sempre colocando a gente como se nós não pudéssemos atirar em bandido. Ninguém na polícia é tira ao alvo. Nós não somos boneco de tira ao alvo para servir de tira ao alvo para vagabundo e para bandido. Nós atiramos mesmo, se precisar. Ou será que nós somos gente, pai de família como todo mundo, somos obrigados a ficar servindo de tira ao alvo para vagabundo? Será que é essa a colocação que querem colocar? Aumenta 84%, mas é lógico. A frouxidão que está permite a marginais que venham para cima da polícia. E a polícia tem que reagir. Na mesma moeda, na mesma altura. Primeiro, porque nós não somos covardes. Segundo, que nós não somos obrigados a nos sujeitar a levar tiro para responder depois. Se o vagabundo enfrentar, nós temos que enfrentá-los também. E aproveitando o momento, eu disse aqui outro dia, da tribuna, que nós temos, não tem como não atropelar, ou seja, eliminar alguns direitos individuais, para que a sociedade viva bem. Encontrei um rapaz do PT, disse para mim assim, você não pode dizer isso da tribuna? Atropelar direitos individuais? Eu digo e repito, é hipocrisia alguém dizer que a sociedade pode se manter num nível razoável de convivência e de segurança e de tranquilidade, sem que todos nós cedamos parte dos nossos direitos individuais. Como é que não? Não adianta ficar pregando aquilo que é ideal, viu? E com os pezões bem apoiados naquilo que é possível, no gordo salário das estatais que estava por aí, não. Se fazendo de poeta e de sonhador. É preciso ter o pé no chão, fincado. O que é ideal, eu também sei. Mas eu também sei o que é possível. E ninguém pode exigir de nós mais do que o possível. É só o possível. Se é que pode exigir alguma coisa, diante do contexto da situação que está aí. Portanto, nós estamos demonstrando que nós trabalhamos, que o serviço está sendo feito, e que nós não merecemos críticas, nós merecemos apoio. E eu queria aproveitar o momento para agradecer a todos os vereadores, cada um da casa.
pelo apoio que tem demonstrado a Polícia Civil. A polícia de um modo geral, mas a Polícia Civil em particular. E agradecer em especial o vereador Antônio Edivaldo Costa, o vereador Edival Antônio dos Santos, o vereador Nelson Reis Alves e o vereador Clemente Cavazana, pela defesa enfática que fizeram por ocasião do que aconteceu aqui alguns dias atrás, quando nome de pessoas decentes foram maculadas por irresponsabilidade de alguns. Eram essas considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Antônio Rosa Felipe, ocorrido no último dia 27 de abril, aos 63 anos de idade, natural de Portugal, considerando que o senhor Antônio deixa a esposa, a senhora Maria de Jesus Felipe, e os filhos Filomena, Márcia e Carlos. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Rosa Felipe. Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, pelo PDT. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que em 1985 a empresa Giba Rolamentos Retentores Limitada iniciou suas atividades em Araçatuba, considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 15 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento em comércio, possuindo hoje mais de 5 funcionários diretos. Considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa de seu sócio proprietário, os senhores Aristóteles Barbosa e Gilberto Donizete Franzo, que não tem medido esforços para que Araçatuba se destaque no cenário empresarial de Araçatuba, região e do Estado e do país. Requeremos voto de aplauso à empresa Giba Rolamentos Retentores Limitada. Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 5 de maio do ano de 1948 era instalado em Araçatuba o tiro de guerra 02010, sob o comando do sargento Aires Dias de Araújo, considerando que desde 1948 o tiro de guerra 02010 já formou cerca de 16 mil atiradores, considerando que o tiro de guerra 02010 era instalado no cruzamento das ruas Rintaro Takahashi e Antônio Florense, e que em 1955 transferiu-se para a rua Chiquita Fernandes, onde está atualmente hoje instalado. Está atualmente instalado. Considerando que o tiro de guerra 02010, instalado em Araçatuba desde 1948, prestou e presta serviços da mais alta relevância a toda a comunidade araçatubense, na formação cívica e moral dos jovens que por ali passaram, além de serviços assistenciais, como, por exemplo, trabalhos realizados em campanhas de vacinação antirrábica e campanhas do agasalho, que são feitas anualmente. Considerando que no último dia 5 de maio do corrente ano foram comemorados os 52 anos de existência do tiro de guerra 02010 em Araçatuba, e que muito nos honra contar com a presença de tão importante instrumento militar em nossa cidade. E queremos voto de aplauso ao tiro de guerra 02010. E que seja dado ciência aos seus orientadores das turmas, o subtenente Fausto Elino dos Santos Rios, ao primeiro sargento José Gomes da Costa e ao primeiro sargento Wilson Braga Mesquita, bem como ao comando do mesmo. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que nossa cidade passa por sérios problemas de desestruturação familiar, gerando a violência e a disseminação do uso da droga. Considerando que as atividades religiosas fortalecem o espírito, sensibilizando o ser, propiciando um nível mais adequado de tolerância e preocupação mútua, considerando que a religiosidade é um dos poucos caminhos que resta à reestruturação familiar e prevenção do uso de drogas e da violência. Considerando que o trabalho desenvolvido pelo pastor Sebastião Gomes, da Igreja Bíblica, localizada na rua Fundador Paulino Gato, 1109, no bairro São José, em nossa cidade, já rende os frutos de um ambiente propício à interação das pessoas. Requeremos voto de aplauso ao pastor Sebastião Gomes. Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. O requerimento está em discussão.
Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que em 1977 a empresa Megatec Equipamentos Rodoviários Limitada iniciou suas atividades em Araçatuba, considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 23 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento em prestação de serviço, possuindo hoje mais de 25 funcionários diretos. Considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa do seu proprietário, o senhor João Pascucci, não tem medido esforços para que Araçatuba se destaque no cenário empresarial da região, estado e país. Requeremos voto de aplauso à empresa Megatec Equipamentos Rodoviários Limitada. Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Yasukawa Masakazu Yasukawati, ocorrido no último dia 7 de maio aos 63 anos de idade, considerando que o senhor Yasukawa Masakazu Yasukawati deixa a esposa, senhora Kimiko Yasukawati, e os filhos Jefferson, Alice e César. E queremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Yasukawa Masakazu Yasukawati. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Oswaldo Ferreira, carinhosamente conhecido como Mazarope, ocorrido no dia último, 5 de maio, aos 66 anos de idade, e considerando que o senhor Oswaldo deixa a esposa, a senhora Alice Jesus Ferreira, e os filhos Oswaldo, Osmarina, Olívia, Ofélia e Ondina. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Ferreira. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador pelo PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal o seguinte: quais as providências que foram ou estão sendo tomadas com relação ao nosso pedido de reparos da rede de esgoto no cruzamento das ruas Afonso Pena e Pará, objeto de nossa indicação número 126, aprovada na sessão ordinária realizada no último dia 13 de março. Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Amélia Varize Sanches, ocorrido no último dia 1º de maio aos 72 anos de idade, considerando que a senhora Amélia Varize Sanches deixa o seu marido, o senhor Pedro Chances Pérez, e os filhos Maria, Dirce e Neide. Requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Amélia Varize Sanches. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental o seguinte: quais as providências que foram ou estão sendo tomadas com relação ao nosso pedido de instalação de um semáforo no cruzamento da rua Afonso Pena com a avenida Valdir Filizola de Moraes, objeto de nossa indicação número 125, aprovada na sessão ordinária do último dia 13 de março. Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Aparecido Pedro dos Santos, ocorrido no dia último, 4 de maio, aos 41 anos de idade, considerando que o senhor Aparecido Pedro dos Santos era casado com a senhora Aparecida Lourdes Pacelli Santos e deixou os filhos Everton, Rafael e Anderson. Requeremos o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Pedro dos Santos. Mário Mardegan, vereador pelo PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento da senhora Masako Konai, ocorrido no dia último, 1º de maio, aos 82 anos de idade, considerando que a senhora Masako Konai era viúva e deixa os filhos Kiyoko Yoshiko, Suyeko Masayuki e João Shigeo. Requeremos
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Masako Konai Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando ter chegado ao nosso conhecimento que as galerias de águas pluviais existentes no Jardim Guanabara estão praticamente obstruídas há mais de um ano, considerando finalmente que a obstrução das referidas galerias causa o acúmulo de água e detritos no interior destas, o que tem provocado um forte mau cheiro no bairro, requeremos: qual o motivo do Executivo, por seu setor competente, não estar realizando serviço de manutenção e desobstrução das galerias de águas pluviais do Jardim Guanabara? O que a municipalidade pretende fazer a respeito, visando sanar o referido problema? Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores, que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, Mário Mardegan e Nelson Reis Alves. Com a palavra, vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Dispensa. Vereador Mário Mardegan. Dispensa. Vereador Nelson Reis Alves. Estando ausente. Vereador Sidney Girão. Estando ausente, vereador Tatami Kawata, que dispensa. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia da 14ª sessão ordinária. Perdeu. Caiu também. Caiu também. Primeiro item, discussão única do veto total autógrafo 027/2000, PLC 015/2000, de autoria do Executivo Municipal. Da nova redação ao artigo 2º da Lei Complementar número 66, de 1 de março de 1999. A Comissão de Justiça dará parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Mantemos o nosso parecer exarado no projeto de lei 015/99. Assim somos pela ilegalidade do veto. Nelson Reis Alves, relator. Ainda opinando pela ilegalidade, os vereadores Clemente Cavazana e Jaime José da Silva, acompanhando o relator. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir? O veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Ausente. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Corrêa. Rejeita o veto. Jaime José da Silva. Rejeita o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Rejeita o veto. Nelson Reis Alves. Rejeita o veto. Sidney Giron, ausente. Tadami Kawata, rejeita o veto. Valério Cambuí, rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha, rejeita o veto. Dezessete vereadores votaram rejeitando o veto. 2 vereadores estão ausentes. Fica rejeitado o veto total autógrafo 027/2000,
PLC 015/2000, de autoria do Executivo Municipal. Da nova redação ao artigo 2º da Lei Complementar número 66, de 1º de março de 1999. Segundo item, discussão do veto total ao autógrafo 028/2000, PL 338/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Legião da Boa Vontade, visando a cessão de funcionários. A Comissão de Justiça exala parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Foi designado o vereador Nelson Reis Alves como relator. Salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei é legal. Portanto, opinamos pela rejeição do veto, pois a iniciativa pode ser da Câmara Municipal ou de seus membros, em concorrência com o Executivo Municipal, pela ilegalidade do veto. Nelson Reis Alves, relator. Parecer do vereador Clemente Cavazana. Acompanhe o parecer do relator, opinando então pela ilegalidade. E parecer do vereador Jaime José da Silva, também acompanhando o parecer do relator. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Divaldo Costa Dunga. Em votação, o segundo projeto e o rejeitando o veto ou aprovando. Ou mantendo. Rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Azevedo Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Ausente. Edmo Pereira. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Rejeita o veto. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Delcio Reis Alves. Rejeita o veto. Ney Giron está ausente. Tatame Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Quinze vereadores votaram rejeitando o veto da senhora prefeita, 2 mantendo e 2 não estão presentes. Fica rejeitado o veto total ao autógrafo 028/2000, PL 338/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Legião da Boa Vontade, visando a cessão de funcionários. Terceiro item. Discussão do veto total ao autógrafo 029/2000, PL 350/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a compensar valores pagos referentes à pavimentação asfáltica com dívida de IPTU e taxas. A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exala parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O veto é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do veto. É o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade do veto o edil Clemente Cavazana. Edil Clemente Cavazana pela legalidade do veto. Em voto vencido, nos manifestamos pela ilegalidade do veto, que é o parecer do vereador Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir. O veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal dos senhores vereadores para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Divaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana, ausente. Edmo Pereira. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Rejeita o veto. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto.
Mário Aparecido Pavão, Birubiru. Mantém o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Rejeita o veto. Ney Giron, ausente. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Quatorze vereadores votaram rejeitando o veto da senhora prefeita. 3 vereadores mantiveram o veto da senhora prefeita e 2 vereadores estão ausentes. Fica rejeitado o veto total ao autógrafo 029/2000, PL 350/99, da autoria executiva municipal. Autoria executiva municipal a compensar valores pagos referentes à pavimentação asfáltica com dívida de IPTU e taxas. Quarto item. Discussão única do projeto de lei 048/2000, de autoria executiva municipal. Da nova redação ao artigo 1º do decreto municipal número 2888, de 17 de fevereiro de 1988, e da outras providências. Urgência da lei orgânica. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Avelina Aparecido Rocha, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 048/2000, de autoria executiva municipal. Da nova redação ao artigo 1º do decreto municipal número 2888, de 17 de fevereiro de 1988, e da outras providências. Quinto item. Segunda discussão do projeto de lei complementar 006/2000, de autoria executiva municipal. Altera o número quantitativo de classes funcionais estabelecido pela lei complementar número 004, de 26 de abril de 1994. Cria a carga de provimento efetivo e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na segunda sessão extraordinária, realizada em 5 de maio de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda a chamada nominal para votação do projeto em globo. Em votação, o quinto item. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Antônio Divaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Não. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Doze vereadores votaram pelo sim, 5 pelo não e 2 estão ausentes. Fica aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 006/2000, de autoria executiva municipal. Altera o número quantitativo de classes funcionais estabelecido pela lei complementar número 004, de 26 de abril de 1994. Cria a carga de provimento efetivo e dá outras providências. Sexto item. Segunda discussão do projeto de lei complementar 007/2000, de autoria do Executivo Municipal. Cria a cargo de provimento efetivo em comissão na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, Higiene Pública
estabelecida pela Lei Complementar 004, de 26 de abril de 1994. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na segunda sessão extraordinária realizada em 5 de maio de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda chamado nominal para a votação do projeto em globo. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Antônio Divaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Avedo Normanha. Não. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Giron. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. 12 vereadores votaram pelo sim, 5 vereadores pelo não e 2 não estão presentes. Fica aprovado, segunda discussão, o projeto de lei complementar 007/2000 de autoria do Executivo Municipal. Cria cargos de provimento efetivo em comissão na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde e Higiene Pública, estabelecida pela Lei Complementar 004, de 26 de abril de 1994. Sétimo item. Discussão única do projeto de lei 057/2000 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza concessão de direito real de uso do lote 10, quadra B, do Distrito Industrial Maria Isabel Pires de Almeida Prado, à empresa Márcia Regina de Almeida ME. Urgência. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. Solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 057/2000 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza concessão de direito real de uso do lote 10, quadra B, do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, a empresa Márcia Regina de Almeida ME. Oitavo item. Discussão única do projeto de lei 058/2000 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso do lote 9, quadra B, do Distrito Industrial Marisa Isabel Pires de Almeida Prado, a empresa João Martins de Queiroz, ME. Urgência. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E pela legalidade opinaram os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. Solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 058/2000 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza concessão de direito real de uso do lote 9, quadra B, do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, a empresa João Martins de Queiroz, ME. Nono item. Segunda discussão do projeto de lei 166/99 de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos.
Autoriza o Executivo Municipal a instituir no município de Araçatuba o Cartão de Contribuinte Municipal CCM. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 13ª sessão ordinária realizada em 2 de maio de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado, em segunda discussão, o projeto de lei 166/99, de autoria do vereador Erival Antônio dos Santos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir no município de Araçatuba o cartão do contribuinte municipal CCM. 10º item. Segunda discussão do projeto de lei 041/2000, de autoria dos vereadores Maria Aparecido Pavan Birubiru e Edipo Pereira. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais enquadrado no padrão 1 da tabela de vencimentos. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda na 13ª sessão ordinária realizada em 2 de maio de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Consultamos o plenário, se dispensa da redação final o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado, segunda discussão, o projeto de lei 041/2000, da autoria dos vereadores Maria Aparecido Pavan Birubiru e Edipo Pereira. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais, enquadrados no padrão 1 da tabela de vencimentos. 11º item. Segunda discussão do projeto de lei 045/2000, de autoria do vereador Tadami Kawata. Concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas conforme especifica. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emenda na 13ª sessão ordinária realizada em 2 de maio de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei 045/2000, de autoria do vereador Tadami Kawata. Concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas conforme especifica. 12º item. Discussão única do projeto de lei 181/99, de autoria do vereador Edipo Pereira. Declara de utilidade pública o Instituto Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, INPAMA, Superintendência Regional de Araçatuba. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Abrino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E pela legalidade, opinados Edis Clemente Vazão e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 181/99, de autoria do vereador Edipo Pereira. Declara de utilidade pública o Instituto Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, INPAMA, Superintendência Regional de Araçatuba. 13º item. Discussão única do projeto de lei 051/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal número 5.603, de 6 de outubro de 1999. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva. Opinado pela legalidade, Zedis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 051/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal 5.603, de 6 de outubro de 1999. Décimo quarto item. Discussão única do projeto de lei 059/2000, de autoria do Executivo Municipal.
Altera a disposição da Lei Municipal 4.111, de 3 de março de 1994. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. O projeto... Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 059/2000 de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal 4.111, de 3 de março de 1994. 15º item. Discussão única do projeto de resolução 010/2000 de autoria do vereador Antônio Carnê da Silveira. Denomina Joaquim Geraldo Correia a sala da biblioteca localizada no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba, na Praça 9 de Julho, número 26, Centro. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de resolução é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de resolução. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de resolução 010/2000 de autoria do vereador Antônio Carnê da Silveira. Denomina Joaquim Geraldo Correia a sala da biblioteca localizada no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba, na Praça 9 de Julho, número 26, Centro. 16º item. Discussão única da moção 005/2000 de autoria do vereador Sidney Girão. Moção de apoio às agências dos Correios franqueadas frente ao projeto de reorganização do sistema postal brasileiro. A moção está em discussão. Ninguém quer discutir, a moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única a moção número 005/2000 de autoria do vereador Sidney Girão. E assim encerramos a ordem do dia da 14ª sessão ordinária, ficando os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega do título de cidadão açubense ao senhor Hermano Antônio Henning, a se realizar na próxima sexta-feira, dia 12 de maio de 2000, às 20 horas. Assim como para a próxima sessão ordinária, a 15ª, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 15 de maio, às 19 horas. Público presente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Cultura FM, a todos, nosso muito obrigado e boa noite.